esqueça de quem você é e de nenhum dos benefícios do Senhor. É o título da nossa mensagem. Vamos ler Salmo 103, do 1 ao 5. Vamos acompanhar aqui no telão. Nova versão transformadora. Amém. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a da águia. Em outra versão diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então esse salmo ele começa com o salmista dando uma ordem para a alma dele. Então é algo que nós temos que entender, que nós também podemos dar uma ordem para a nossa alma. Ele estava dizendo: alma minha, bendiga o Senhor. Eu vou adorar a Deus, eu vou louvar ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor. É uma ordem que nós damos para a nossa alma. Então ele começa com essa ordem para si mesmo. Então nós podemos fazer isso mesmo quando nós não temos vontade, porque nós somos criados para adorar a Deus. Essa é a primeira identificação de quem nós somos, não esquecer quem nós somos. Ele estava passando por um momento difícil, um momento de perseguição, momento de angústia, mas ainda assim, diante do turbilhão de emoções que estava dentro dele, ele parou e disse para ele mesmo: alma minha, adore ao Senhor. Então nós também, muitas vezes, as nossas emoções querem tomar conta, levando para o lado negativo, levando para a preocupação, para tudo que, e quantas vezes nós temos pensamentos negativos também, mas nós temos que parar uma ordem para lembrar quem nós somos e dizer: alma minha, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor. E quando nós entendemos que nós podemos parar tudo e dar uma ordem para nós mesmos, observe que não é dar ordem para Deus, é ordem para mim, colocar a mão na cabeça e dizer: alma minha, pare agora, pare com a distração, pare com a preocupação, você foi feito para adorar a Deus. Aí nós entendemos quem nós somos. Fomos criados por Deus, somos criados para, como coroa da criação de Deus, e fomos criados para adorar a Deus. Esse é o primeiro propósito para o qual nós fomos chamados. Deus nos criou com o propósito de adorá-lo. Nós vemos isso desde os primórdios, lá quando Adão e Eva, Deus passeava no jardim, tinha comunhão com ele. Logo em seguida, seu filho Abel também oferecendo um altar de adoração, as suas primícias, porque para adorar a Deus. Então nós somos criados para adorar a Deus. E adoração não é apenas quando nós cantamos louvores, ou quando glorificamos seu nome com palavras ou oração. Nós adoramos a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Tem hora que nós precisamos parar, como eu falei, para nós mesmos lembrarmos quem nós somos e para que fomos criados, até para reorganizar nossos pensamentos, nossa mente. Então nós precisamos saber que nós adoramos a Deus com tudo o que somos. Nossas atitudes, elas precisam glorificar a Deus. Aí nós estamos adorando a Deus, quando nós falamos a verdade, quando nós fazemos o que é o correto, nós estamos adorando a Deus. Então estamos dando bom testemunho, nós estamos adorando a Deus. Por isso que ultimamente eu tenho falado tanto, tem uma meditação há poucos dias, quem você é quando está sozinho, quando está só, o que você faz, quem é você, porque é nesse momento que Deus
está vendo, ainda que as pessoas não estão vendo, que nós temos que adorar a Deus através das nossas atitudes. Entender isso dará uma outra expectativa para a nossa vida. Então nós somos criados para adorar a Deus. Então a adoração não é só momento quando você separa no seu dia. A adoração é uma parte da nossa vida, ela é a nossa vida, nós somos criados para adorar a Deus. E por que, mais uma vez, eu quero por que dar uma ordem? Porque nem sempre temos vontade, mas nós não somos dominados pelas nossas emoções, nós temos o Espírito Santo, e um fruto do Espírito se chama domínio próprio. Domínio próprio. Então, eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque eu sou um espírito, diga assim, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então, eu sou o que? Um espírito, eu não sou uma alma, eu sou um espírito, e o espírito é o nosso ser que se conecta a Deus. E aí entra um particular, só adora a Deus quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ele não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em verdade. Um morto louva a Deus? Não. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus, e a Bíblia diz que o homem então é morto espiritualmente. Ainda que pareça tudo perfeito, ele está morto espiritualmente. Ele pode falar palavras agradáveis, ele pode cantar louvores, ele pode viver uma reta, é dever de todo ser humano, mas a adoração só consegue quem nasceu de novo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, ele os vivificou, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. O que é vivificou? Deu vida novamente, porque estava morto no delito e no pecado. E aí nós começamos a aprender então, já que fomos criados para adorar a Deus, e entendendo quem nós somos e para que fomos criados, nós então não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios ou as bênçãos que Deus nos deu. Isso começa no verso 3, na primeira parte. Veja o que Deus nos deu, por isso que ele diz, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se não é para esquecer, porque nós temos uma tendência de esquecer, mas nós não podemos esquecer. Qual que é o primeiro benefício? Perdão completo. Aqui ele diz, é Ele quem perdoa todos os meus pecados. E agora eu acho muito interessante o versículo 12, coloca aí Lucas, por favor, o verso 12. Olha o que diz, de nós Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Observe aqui que ele não está dizendo que Deus afasta de nós os nossos pecados do sul até o norte, ou do norte até o sul. Por quê? Porque se eu sair numa empreitada do sul, do polo sul, em direção ao norte, eu chego ao meu destino? Chego, tem um limite, o polo norte é o meu limite, porque se eu continuar eu vou em direção ao sul. Mas se eu pegar de um ponto e andar em direção leste, eu vou chegar no oeste, olhando no globo terrestre? Pensa comigo, o que acontece? Eu saí em direção a leste, o que acontece? Eu dei a volta completa, eu cheguei no oeste? Não cheguei no oeste, é porque não tem fim. A mesma coisa se chegar do oeste para leste. Então a Bíblia diz que é assim que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, não tem limite. Por isso que o perdão, quando Ele perdoa, é um perdão completo, é Ele quem perdoa todos os nossos pecados, Ele é quem perdoa
todos os nossos pecados, aleluia. Esse é o tamanho do perdão de Deus. Primeiro benefício, perdão. Segundo, ainda está no versículo 3, Ele cura algumas doenças. É isso? Todas as minhas doenças. E aí nós vamos lembrar também como que as doenças entraram no mundo. As doenças entraram através do pecado. Deus olhou para Adão e disse: por tua causa, maldita é a terra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Então o homem tinha sido criado perfeito, toda a natureza perfeita, agora entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, veio doenças, e é por isso que com o passar do tempo, cada vez surge mais doença, mais praga, mais tudo, por causa do acúmulo de pecados. Mas diz aqui que em Deus, Ele cura todas as nossas doenças. Nós podemos ter essa certeza. Então, temos essa certeza absoluta. Outra coisa que doença também pode ser muitas vezes que precisamos de uma cura por consequência de algum tipo de pecado. Você sabia que tem pecados que vêm em consequência de doença? Em João capítulo 5, Jesus cura aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele está próximo, que tem aquela tradição que agita água e tudo mais. Jesus pergunta: você quer curar? Você é curado? Ele vai conversando, e aí Jesus cura, ele sai caminhando. E no versículo 14, Jesus o encontra e diz assim: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe suceda coisa pior. O que nós entendemos? Que aquele homem, que era alguém, filho da promessa, um israelita, então era da aliança, em determinado momento da vida dele, ele entrou em algum tipo de pecado, que nunca gerou um arrependimento, e como consequência desse pecado, ele chegou a ficar paralítico. Então por isso que nós não podemos endurecer o nosso coração também, para que não suceda coisas piores para nossas vidas. Temos que ter um coração livre, um coração limpo, andar na presença do Senhor, em temor e santidade na presença dEle, aleluia. O outro benefício que nós não podemos esquecer, está no versículo 4, é a vida eterna. Aqui ele diz: Ele resgata da morte, Ele me resgata da morte e me coroa de misericórdia. Agora, não tem a ver com o perdão que Jesus falou no versículo 3? Porque agora eu vim falar da vida eterna? Porque tem muitas pessoas que têm seus pecados perdoados em determinado momento da sua vida, mas elas nunca nasceram. Porque nasceram de novo. Porque se alguém agora, neste momento, ele se ajoelha, ele pede perdão de Deus, somente: Senhor, eu perdoo todos os meus pecados, eu me arrependo. Deus zera ele. Mas ele tem a vida eterna? Ainda não. Como que eu vou embasar esse meu argumento? Eu quero trazer dois textos aqui, dois episódios da Bíblia. Primeiro, daquele caso da pessoa que é expulso um demônio, que Jesus fala, quando o espírito maligno sai da vida de alguém, está dizendo que aquela pessoa ficou limpa, porque ele fala da casa limpa. Ele anda por lugares áridos, e quando retorna, se ele encontrar a casa vazia, significa que não foi preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele traz outros espíritos piores do que aquele, o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Por isso que quando peço perdão a Deus, é necessário convidar Cristo para habitar dentro do coração. E outra é da parábola que Jesus fala do credor incompassivo, que ele teve o perdão completo, que representa a nossa dívida com Deus, mas como ele não quis perdoar, ele não teve a vida eterna, que ele foi lançado numa prisão aos torturadores. Então, a salvação é o maior de todos os presentes, o maior de todos os milagres que nós podemos ter. Quando Jesus se dirige àquele homem
que é paralítico, que os 4 descem, a primeira coisa que Jesus fala: filhos, teus pecados são perdoados, e ele encerra dizendo: vá em paz, a sua fé o salvou. Estava dizendo que aquele homem, além dos pecados, ele foi salvo também pela graça do Senhor. Então, nós também não podemos esquecer, muitas vezes queremos murmurar, olhar para trás: minha vida antes de eu vir para a igreja era assim, como era boa nada, se você morresse ia para o inferno, como é que você vai dizer que lá atrás era melhor? Você tinha alguns relances de algumas situações melhores, mas melhor mesmo é ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E o salmista, ele dá uma ordem para ele: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, quando der vontade de reclamar, dizer que o passado era melhor, diga: não, o meu presente é infinitamente melhor, porque eu olho para o meu futuro, e o meu futuro é o céu, a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A eternidade é melhor, porque nós passaremos a maior parte da nossa vida no outro lado. O pastor Rick Warren, ele disse assim: a vida terrena é apenas um ensaio, um teste, uma experiência de aprendizado, uma preparação, a pré-escola, um treino, um exame prático para a eternidade. Temos um instinto nato que anseia pela imortalidade. Deus nos criou para vivermos eternamente. O corpo terreno, o corpo físico, é apenas uma resistência temporária à eternidade que nós vamos desfrutar com um novo corpo com o Senhor. Nesta vida temos opções. A eternidade nos concede apenas 2, céu ou inferno. Então, o que nós escolhemos agora? Pensar que o passado era melhor e pensar no inferno? Ou vamos olhar para o céu? Essa é a opção que nós temos agora, porque nós passaremos a maior parte do tempo na eternidade. Quando o corpo acabar, começa de fato a vida eterna. Então, não esqueça de nenhum dos benefícios: perdão completo, cura das enfermidades, salvação plena, completa, a eternidade. E por fim, não se esquecer que Deus enche a nossa vida de coisas boas. Aqui no verso 5 ele diz: Ele enche a minha vida de coisas boas. Você tem uma família, você tem um trabalho, nós moramos em Porto Seguro, um lugar que só não trabalha quem não quer. Então Deus tem nos dado muitas coisas boas, isso são motivos para adorá-lo. Tudo que ele está falando de não esquecer dos benefícios, é para dizer: adore a Deus, independente das circunstâncias. É Ele quem nos coroa de coisas boas, de benefícios, traz provisão, traz tudo que nós necessitamos. Temos uma igreja para congregar, temos uma grande família que nos ajuda a qualquer hora que nós precisamos. É motivo para adorar a Deus. E eu quero encerrar essa reflexão com este verso de 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Esta é a vontade. Tem gente que diz: qual é a vontade de Deus? Uma delas é essa: ter um coração grato ao Senhor. Por isso que o salmista, mesmo passando por toda a tribulação que ele estava passando, ele parou e ele deu uma ordem, disse: alma minha, adore ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, é Ele quem cura todas as suas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da morte, te dá a vida eterna, é Ele que te enche de coisas boas. Então nós temos motivos para adorar a Deus, e eu quero que você faça um exercício prático. Coloque sua mão na cabeça, coloque a sua mão na cabeça e diz: alma minha, adore a Deus, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Alma minha, adore ao Senhor. Repita: alma minha,
adore ao Senhor. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor? Eu quero declarar aqui que quando a preocupação bater, você vai lembrar que você pode dar uma ordem à sua alma, dizendo: alma minha, adore ao Senhor. Eu não vou ficar preocupado. Aleluia, glória a Deus.